Papai e mamãe, pai e mãe de criança, por favor, estimule as suas crianças. Por favor, estimule as suas crianças. Como assim estimular? Deixa ela conhecer o maior número possível de coisas no seu início de vida. Seja o maior número de esportes possível, o maior número de instrumento possível, viagens, livros, espetáculos, teatro, claro, baseado na sua condição, o quanto você pode oferecer, claro, evidentemente. Só uma observação, não é para abarrotar a criança de coisa, atividade, pelo amor de Deus também, porque tem que ter aquele tempo de descanso mental, a criança tem que ter essa absorção, ter o lazer, não fazer nada, digamos assim, né? Porque tem muito colégio aí que você coloca cedinho e vai buscar às 9 da noite, não é por aí, né? Crianças pequenas, imagine, acaba sobrecarregando, né? Estressando. O que eu quero dizer é, quanto mais estímulos você tiver na infância, melhor vai ser. Vocês não têm noção do impacto disso. Então, um exemplo. Às vezes a criança tem um dom, um talento absurdo para algum esporte. Só que como que ela vai saber se ela não conhece, né? Ela poderia ser um craque no handball. Mas foi conhecer handball com 16 anos, né? Foi conhecer na faculdade handball. Vai ficar um pouco mais difícil, né? Mas eu não quero que meu filho seja atleta. A questão não é essa, meu amigo. A questão não é essa. A questão é que no início que ele começou a praticar aquele esporte, ele vai ter um ciclo de amigos, ele vai ter uma maior confiança, uma maior segurança, mais disciplina e por aí vai, né? Não é a atividade em si, o que ela acarreta ao seu redor. Isso é para instrumento, isso é para viagem. Um exemplo, eu era adolescente já, tinha uns 12, 13, 14, talvez até mais. Aí inventei de aprender violão. Para mim, que eu não tenho talento, né, instrumento, quão difícil foi aprender. Quão difícil foi aprender. E aprendi mal e porcamente. Tudo bem, aprendi praticamente sozinho. Um amigo meu me deu um violão lá, me ensinou os primeiros acordes e fui aprender. E até hoje eu não sei tocar, eu toco muito mal, né? Claro, tem horas que eu não me dediquei a isso e tal, mas tenho certeza que se eu fosse criança, tivesse aprendido já desde o início, talvez seria um pouco mais fácil. E o contrário também é verdadeiro. Eu tinha uns 10, 11 anos e eu só ia pro colégio, e na época o meu colégio era um colégio simples, e não tinha essa de ficar o dia inteiro no colégio, atividades extracurriculares, coisas muito bacanas para se fazer, não tinha. E eu sei que tinha um clube muito legal na cidade que eu morava, mas meus pais, né, não eram um absurdo de cara, pelo contrário, eram um dos clubes mais baratos, mas não foram atrás, assim, não estimularam muito, assim. E aí eu lembro que uma diretora desse clube foi em casa, que era amiga do meu pai, e aí ela incentivou meu pai a ficar sócio. Comprava o título e depois pagava a mensalidade. Era bem barato assim, sabe? E podia fazer tudo. E tinha todos os esportes e tal. E aí foi uma virada de chave na minha vida, se fosse ver. Porque eu tinha uma energia acumulada bizarra, com 10, 11 anos, e não tinha para onde gastá-las. E aí eu entrei no clube. E foi muito bom, porque eu tenho amigo até hoje de lá, meus melhores amigos são de lá, na verdade. Eu pratiquei todo tipo de esporte, isso me ajudou demais. Conheci o Brasil inteiro praticando esporte, jogando pelo clube. Me deu muita segurança, muita disciplina, me fez entender as dificuldades, porque conheci muita gente lá, me abriu a cabeça para outras realidades, né? E eu lembro um evento muito, muito marcante disso, e ali já foi... você vê como que são as dificuldades, né? Eu lembro perfeitamente, eu jogava futsal também no clube lá, e eu tinha uns 10, 11, e na época escolhia ainda é assim em alguns lugares, né? Dividia, tinha 15 meninos, né, 15 crianças, então 3 times de 5. Aí pegava, o professor escolhia 3 meninos lá, ficava os 3 e escolhia, você, vem, aí o outro, você, aí voltava no outro, você. E no primeiro dia do futsal eu fui o último a ser escolhido. Óbvio, né? Acabei de chegar, ninguém me conhecia, nem sabia quem eu era, eu fui o último. E aquilo me fez, nossa, na hora eu me senti muito mal, e eu lembro até hoje que um menino, eu lembro até hoje o nome dele, porque depois ficou um amigo e tá tudo bem, ele falou assim, aí resto, lixo, coisa assim, criança é cruel, né, quando é criança. E aí, não é só criança. E aí aquilo me fez mal,
mas logo ali eu reverti, joguei e tudo bem, no outro jogo já não fui. E por ironia, ou não, né, o castigo vem, ele foi o último a ser escolhido, que já era do grupinho lá. Mas enfim, ali já uma das primeiras adversidades que eu enfrentei, e por aí foi. Então é muito importante esse convívio social. Viagem também é outra coisa. Imagine você, criança, com 8, 9 anos e conhecer algum lugar. Né? Já conheceu a Europa, por exemplo. Volto a dizer, não é para todo mundo isso, eu sei. Eu mesmo não tive essa oportunidade. Eu fui sair do país, eu já era maior de idade, tá? Mas eu lembro que no colégio que eu estudava, que era um colégio simples, porém um colégio ok, imagine você aprendendo história da Grécia, por exemplo, e já conheceu o lugar. Você, um historiador, algum evento uma guerra da Espanha, você já conheceu a Espanha. É outra coisa, você materializa, você deixa um negócio concreto. Eu lembro bem, as pessoas que tinham feito essas viagens, ela tinha um nível de entendimento, um conhecimento de mundo muito diferente, muito melhor. Elas eram muito mais avançadas naquele ponto. Então, a dica que para você que é pai de criança, estimule. Mostre o máximo de coisa que você puder para a criança, quando possível, claro, o que for possível para você fazer, evidentemente. Então estimule, mostre o máximo de coisa possível, que isso vai ser fundamental para a sua adolescência, para a sua juventude e no momento de ser adulto também.